Olá, paz seja convosco. Hoje nós vamos dar início ao primeiro módulo e à primeira aula do Instituto Teológico Quadrangular do ano 2021. E esta aula chama-se Dispensações. E vocês devem perguntar o que é isso, mas vocês devem ter alguma ideia já, porque já estão lendo o livro. No livro, vocês viram que o tema é o plano divino através dos séculos. E ele começa falando a respeito do plano de Deus para a humanidade. E ali existe uma explanação de como foi escrita a Bíblia, a origem da Bíblia, como ela chegou até nós. Isso eu não vou falar porque vocês vão ver em outra disciplina. Eu vou entrar exatamente no tema da nossa aula, que é dispensações. E para isso eu vou compartilhar uma tela com vocês e depois eu vou mandar essa tela para vocês também, tá bom? Então não fiquem preocupados, porque nós vamos ter essa aula todinha disponibilizada para vocês. Vou deixar aqui no cantinho. Bom, então aí está dispensações. Quando nós estamos estudando dispensações, nós temos um leque. Então começa falando sobre o plano de Deus. E a palavra de Deus, do início ao fim, ela tem como tema central o Senhor Jesus. E aí fala que Deus usou a cruz para revelar esse plano, um plano que é um mistério, que as pessoas muitas vezes não entendem, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar, para salvar a humanidade do pecado. Isso é inconcebível para muitas pessoas. Como alguém pode morrer por quem ele não conhece? Mas Jesus fez isso. Ele morreu por mim e morreu por você, sem nos conhecer pessoalmente, mas ele sabia que nós estaríamos aqui neste tempo. E você foi trazido para este tempo para algo especial. E ele quer que você viva este plano de uma maneira integral. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus criou o universo e todos os seres vivos, e ele tinha em mente um plano que seria executado em lugares e épocas por ele determinados. Então, quando ele planejou tudo, existiam épocas certas e pessoas certas para aquela época. Então, se você algum dia pensou, eu não devia ter nascido nesse país, eu não devia ter nascido nessa família, eu não devia ter nascido nesse tempo, você está totalmente errado, porque Deus tinha este plano para você nascer nesta época, nascer neste país, nascer na família que você nasceu. Este era o plano de Deus e algo ele tem para nós nessa localidade. A Bíblia é um veículo pelo qual Deus revela esse plano aos homens. Ela é o único documento autêntico que conta a verdade sobre a origem do universo e do ser humano. E ela mostra o único caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Em João 14,6 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes nós vamos ver pessoas falando que a Bíblia não é verdade. Eu conheci uma pessoa que dizia que as histórias da Bíblia eram lendas. A lenda do paraíso, a lenda do jardim do Éden, a lenda de Adão e Eva. E tudo isso a pessoa não acreditava. Mas a palavra de Deus é verdade. Tanto é verdade que ela fala de tempos em tempos. Ela existe milhares e milhares de anos e nós estamos vendo que ela continua sendo atual. Se você pegar Provérbios, se você tem experiência de ler Provérbios todos os dias, se você não tem, eu acho que você deveria começar já. Nós temos 31 provérbios e é um para cada dia do mês. O mês que tem 30, você lê 2 provérbios. Esse mês que tem 28, você vai ler 4 provérbios no mesmo dia, ou ler nos últimos 4 dias 2 provérbios. E a palavra de Deus todos os meses está se renovando. Você lê provérbios um mês, ele te fala uma coisa, você vai ler no outro mês, ele vai te falar outra coisa completamente diferente. São experiências, porque nós temos vivido todos os dias e cada dia que vivemos, um é diferente do outro.
a pessoa que eu era ontem não é a mesma de hoje, porque de ontem para hoje eu tive alguns aprendizados. Então, eu já me tornei uma pessoa diferente. E nós somos assim. A palavra de Deus vai se renovando, porque a nossa mente vai tendo mais coisas para acreditar, tendo mais mudanças. O nosso viver é mudado diariamente. E nós precisamos entender que a palavra de Deus realmente é a verdade. Não existe outra verdade. As pessoas podem dizer qualquer caminho leva a Deus. Não é verdade, porque o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Por isso ele morreu na cruz, para nos dar acesso ao Pai. E aí nós temos as 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Aqui eu vou falar rapidinho de cada uma delas, mas depois, no decorrer das aulas, nós vamos especificar um pouquinho mais. A dispensação da inocência começa numa era muito anterior, na era do caos. Que era do caos é essa? Quando o mundo ainda não existia como ele é hoje. Então, ela, desde a antiguidade até o primeiro juízo, que foi o juízo para Adão e Eva, quando eles comeram do fruto proibido. Depois nós temos a consciência, que ela vai até o dilúvio, depois entra o governo humano, que vai até a confusão das línguas da Torre de Babel, depois temos a promessa patriarcal, que é até a escravidão do Egito, depois a lei, até o juízo, que é a perca da nacionalidade, depois a graça, e nessa perca da nacionalidade, os hebreus foram espalhados por toda a terra. E aqui, a sexta é a da graça, que nós estamos vivendo, a dispensação, que existe a igreja, que existe o Espírito Santo, e ela vai até o juízo da grande tribulação. Depois entra o milênio e depois nós temos que ela vai até uma era futura que não tem fim. Essas dispensações, elas foram vividas por pessoas diferentes. Cada pessoa viveu na sua época. Em cada época, Deus levantou um homem para trazer a palavra dele. Ele levantou profetas, levantou juízes, levantou pessoas que ouviam a voz dele. E hoje, na graça, cada pessoa pode ouvir a voz de Deus. Basta ter intimidade com ele. Então, vamos ver o que é dispensação. Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo, que acho que vocês veem melhor. Então, segundo o Dr. Scofield, uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito da sua obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus. O que é isso em outras palavras? Então, uma dispensação é um período de tempo. Então, tem um começo e tem um fim. É um período fechado. Durante este período, o homem vai ser provado a respeito da sua obediência com uma revelação que Deus deu. Então, em cada período, Deus dá uma revelação para o homem e espera que este homem viva em obediência de acordo com aquilo que ele falou. E quando termina uma dispensação, ela termina porque existe um juízo. E nesse juízo vai ser separado de um lado os bons, de outro lado os maus. Da mesma forma, quando Jesus voltar, vão ficar aqueles que não acreditam nele. Vai haver uma separação dos que creem e dos que não creem. Depois, no grande trono branco, vai haver uma separação daqueles que vão viver eternamente com Deus e aqueles que viverão eternamente com o diabo. Sempre vai existir um juízo. Por quê? Porque o homem é livre para receber ou não a palavra de Deus. Ele é livre porque ele pode escolher. Deus colocou isso nele. É o que nós vamos falar depois aqui. Essa vontade do homem precisa ser provada para que seja determinado se ele estará de acordo com Deus ou em desobediência a ele. Então, nessa foto tem ali um homem e ele tem 2 caminhos. É o livre-arbítrio. Ele tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. Ele pode escolher entre o bom e o mal. E desde que nós nascemos, nós estamos com esse livre-arbítrio. Nós podemos escolher o bom e o mal. E aí você pode dizer, mas pastor, uma criança pode escolher? Criança pode escolher. O bebezinho não, mas quando ela começa a ter um entendimento, ela já escolhe o que é bom e o que é ruim.
ela já escolhe fazer a coisa que a mãe manda ou não. E às vezes você vê crianças afrontando a mãe, afrontando o pai, ela vai, vamos supor, fala para não colocar o dedo na tomada. Ela vai olhando para o pai, olhando para a mãe, com o dedinho para ir na tomada. E até que ela leve um choque. Aí ela não vai colocar mais o dedo, mas ela vai afrontar. Apocalipse 21, 27 diz assim, que é revelado o grande propósito de Deus de ter um reino sobre o qual ele presidirá e do qual será banido para sempre tudo que não estiver em harmonia com ele. Deus vai banir da face dele. Ele não vai tolerar o pecado, porque ele não tolera o pecado desde o início. Se ele tolerasse o pecado, ele teria deixado Adão e Eva ali do paraíso. Teria só falado para eles alguma coisinha e pode ficar lá. E aqui, eu não sei se para vocês está aparecendo isso, uma tela, mas deixa eu colocar para baixo. E diz assim, e não entrará nela é na cidade celestial, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não vai entrar quem não aceitou Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar Jesus com a boca e acreditar no coração. A palavra de Deus diz em João 1,12 que todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus tornam-se filhos de Deus, e os filhos vão herdar o reino de Deus. Os outros não herdarão. Então, Apocalipse está mostrando que o livre-arbítrio está sempre conosco. Nós temos a escolha de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Os mentirosos não entrarão lá, os enganadores não entrarão lá, os prostitutos não entrarão lá, os que proferem palavras torpes não entrarão lá. Aquele que faz com que as pessoas sejam reprovadas diante dos homens não entrarão lá, porque elas estão humilhando. E aqueles que humilham não entrarão no reino de Deus. Vamos ver o outro? Não vai, peraí. Deus nos deu capacidade para amá-lo, glorificá-lo e viver em comunhão com ele. Muitas pessoas acham que por nós termos que servir a Deus, nós somos como marionetes, mas nós não somos. Deus deu a capacidade de escolha. Você pode amá-lo, você pode glorificá-lo, você pode entrar em comunhão com ele, você pode servi-lo de livre e espontânea vontade. Você não é um robô. Ele te dá a capacidade de escolher, mas quando você aprende aquilo que é certo e aquilo que é errado, você vai fazer tudo para amar a Deus, para agradá-lo, para glorificá-lo e para viver em comunhão com ele. E nós só podemos viver em comunhão com Deus estando em intimidade com ele, não estando com pecado. Quando nós pecamos, nós nos afastamos dele. Mas ele também nos dá o perdão imediato quando nós nos arrependemos. Basta você se arrepender e ele te perdoa. Ele não leva uma eternidade para te perdoar. Ele não precisa que você faça sacrifícios hoje, porque Jesus já foi sacrifício por nós. Então, aqui estão as 7 dispensações. Aqui tem outras definições. São vários estágios empregados por Deus para testar o homem segundo o grau da sua revelação. Então, as 7 dispensações para revisarmos: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Cada uma dessas tem este nome por uma razão. E a partir da próxima aula, nós vamos começar a falar por que desses nomes, o que significa, por que começou de um lado e terminou numa situação e acabou em outra. E vocês vão ver que vocês vão ter a mente aberta para muitas coisas. Continuem lendo o livro. Se você ainda não começou, comece rapidinho. É um livro gostoso de ler. É um livro de estudo, mas é gostoso de ler. Não precisa responder as questões. Se você quiser responder, pode responder, mas primeiro faça uma leitura geral. E nós vamos ter grandes conhecimentos através dele. Que Deus te abençoe, com paz, com saúde e com prosperidade. Até a próxima aula.